Que o Senhor instrua-nos, ó Pai, quanto às verdades que vamos tratar aqui da Tua Palavra. Nos abençoe, ó Pai. Assim oramos em nome do Teu Filho. Amém. Mateus, capítulo 6, dando sequência à nossa exposição no Sermão do Monte. Mateus 6, façamos a leitura do verso 9 ao 13. Vamos nos deter aqui no verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No verso 11, o verso aí imediato anterior, nós vimos que o pedido de pão abrange todas as nossas necessidades físicas e temporais aqui nesse mundo. Indicam a nossa total dependência da providência e do cuidado de Deus para nos manter aqui nesse mundo enquanto homens. No verso seguinte, nós somos ensinados a reconhecer mais um aspecto da nossa vida em que dependemos da graça e da benevolência de Deus, ou seja, assim como a provisão física, descrito ali na figura do pão, é essencial para o sustento do nosso corpo, o perdão dos nossos pecados é essencial para a nossa vida espiritual, para a nossa saúde espiritual. E mais uma vez, esse versículo está intimamente ligado ao anterior. As palavras perdoa-nos sugerem que a menos que os nossos pecados sejam de fato perdoados, não podemos ter verdadeiro conforto na vida ou contentamento com aquilo que possuímos, aquelas dádivas que recebemos das mãos de Deus, até mesmo para o nosso sustento, para a nossa preservação. Sendo assim, a quarta e a quinta petição devem estar especialmente ligadas em nossas mentes, por uma razão fundamental, que é: sem perdão, todas as coisas boas desta vida não nos beneficiarão em nada. Em nada. E aí é interessante começarmos essa exposição observando o que Matthew Henry diz sobre essa realidade. Ele diz que um homem, analisando essa questão, ele diz que um homem em uma cela, no corredor da morte, é alimentado, vestido. Mas o que é a dieta mais delicada e o vestuário mais caro para ele, enquanto ele permanecer sob a pena de morte iminente? Assim, nosso pão cotidiano nos engorda como cordeiro para o nosso próprio abate, se os nossos pecados não forem, de fato, perdoados. E, irmãos, isso já começa a apontar, né? Isso aponta para o fato de que, ainda que tenhamos tudo de bom, tudo de melhor que esse mundo e essa vida terrena pode nos dar, se não tivermos paz com Deus por meio do perdão, nós gozamos e desfrutamos do bem de Deus para a nossa própria perdição. Existe um puritano, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele diz algo em torno disso. Ele diz que tudo que o homem não regenerado desfruta, tudo que o homem não regenerado desfruta, está debaixo da maldição de Deus, em reflexo, em expressão, aquilo que o texto de Provérbios 3, verso 33 vai dizer. Então, o ponto aqui que nós precisamos olhar e perceber é que imediatamente após o pedido do pão, do sustento,
daquilo que pode nos dar nessa vida suprimento. Depois disso, nós somos levados a uma questão crucial e essencial para a nossa vida, que é o pedido de perdão. E aqui nós precisamos observar algumas questões. Aqui nós precisamos pontuar algumas questões que não podem ficar soltas. Caso contrário, teremos grandes confusões com relação a esse ensino que o Senhor está nos dando aqui por meio dessa oração do Pai Nosso. O verso 12 vai dizer, ele começa com isso, né? E perdoa-nos as nossas dívidas. Nossos pecados aqui são vistos como em Lucas 11, verso 4, sob a noção de dívidas. Então, esse paralelo aponta para Mateus aqui, né? Esse paralelo aponta justamente para essa questão de que as dívidas aqui diz respeito a pecados, tendo o significado de devedor ou alguém debaixo de obrigação. Mas concernente a isso, e aqui é importante que tenhamos muita atenção, é importante percebermos que existe uma realidade aqui que em muitos casos geram equívocos quanto ao dever de orar sempre, ou nessa questão diária, orarmos por perdão de pecados, ou essa constante necessidade de confissão deles diante de Deus. A questão principal aqui, então, é estabelecermos a base bíblica para o conceito de perdão. E o princípio que temos estabelecido aqui e em toda a Escritura é que a base do nosso perdão é a obra expiatória de Cristo, coroada com sua ressurreição. Então, a primeira questão e o primeiro ponto de onde partimos é reconhecermos e entendermos essa realidade, que o perdão dos nossos pecados ampara-se no sacrifício remidor de Cristo. Entendermos isso, que o perdão entenda, o menor de nossas ofensas custou a Cristo a sua oferta voluntária em nosso favor, envolvendo todos os seus sofrimentos, morte na cruz. Ou seja, sem a obra de Cristo, não há perdão para nós. Então, a questão fundamental aqui é percebermos isso. Esse perdão, em termos jurídicos, diante do tribunal de Deus, nos garante ou nos garantem inúmeros benefícios, como podemos observar aqui, não é? Como vivendo sob o status de paz com Deus, mediante a fé em Cristo. Esse perdão, então, ele nos coloca em uma outra relação com Deus, em uma outra situação diante de Deus. Agora nós somos colocados como membros de sua família, somos adotados, isso nos garante um pai, um reino, pão e proteção. Portanto, esse perdão aqui que nós estamos falando, ele precede tudo mais na vida cristã, e ele tem origem em nossa justificação. Esse é o perdão inicial que recebemos por graça mediante a fé e que nos permite desfrutar das dádivas de Deus nesse mundo de forma favorável, que nos coloca em um novo status diante de Deus, de inimigos de Deus, agora para filhos de Deus. Abra Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versos
verso 13 e a 15. Veja como Paulo coloca essa realidade. Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Fazendo o quê? Perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, com base nesse texto que Paulo nos dá aqui em Colossenses, nós podemos saber que a base desse perdão está em nossa justificação, onde Deus perdoa todos os nossos pecados por meio da obra de Cristo, da pessoa e obra de Cristo, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, encravando, na cruz. Então, é em Cristo, a sua pessoa e obra, que nós recebemos esse perdão. E esse perdão, ele está sustentado e garantido nessa ação de Deus em Cristo Jesus, em nossa justificação, de onde advém todas as bênçãos que desfrutamos nessa vida física, como vimos, e espiritual. E é com os olhos nisso, nessas promessas de Deus e na confiança de que Deus cumpriria e realizaria isso, que o salmista tem em vista. Lá no Salmo 103, abra. É com os olhos nisso que o salmista diz, nesse Salmo, verso 2 a 5, Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Entretanto, e aqui está uma questão que precisamos ter atenção, a dificuldade que se coloca aqui é que, com base no conceito de justificação, um conceito distorcido, verdade seja dita, algumas pessoas vão sustentar que o crente não precisa desse exercício constante de pedir perdão, porque ele é alguém justificado pela fé, e uma vez que, tendo sido considerados e declarados justos diante do tribunal de Deus, que necessidade então havia ou teria de se pedir perdão, ou da prática desse exercício constante na vida cristã. Irmãos, e por mais estranho que possa parecer, ainda existem aqueles que, como se estivessem sustentando a mesma posição dos gnósticos que João combate. Lembra quando nós expomos aqui a primeira carta de João? Por mais estranho que possa parecer, algumas pessoas que parecem estar sustentando esse pensamento gnóstico, em face do seu ponto de vista distorcido da santificação, asseveram que não tem necessidade de pedir perdão, pois são elevadas, alcançaram uma condição ou um status na vida onde elas estão acima do bem e do mal. Elas estão numa condição onde elas se veem santas, puras. No entanto, a resposta para esses erros é que o nosso Senhor ensina-nos aqui que devemos orar pedindo perdão pelas nossas dívidas, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, como queira. O ponto aqui é que Jesus não estava, e isso é extremamente importante observarmos, porque
Jesus não estava falando a respeito da justificação aqui. Ele não abordava aqui o caso de um pecador que tenha acabado de se deparar com o fato de que precisa seus pecados lhe sejam perdoados e por isso aproxima-se humildemente de Deus para receber a salvação, percebendo que em Cristo recebe a justificação. Não é isso que temos aqui. Embora, se a gente for vasculhar a história da igreja, nós vamos encontrar alguns homens no início da igreja, né, na história da igreja bem inicial, que entenderam diferente disso. Mas a concentração máxima dos reformadores na tradição reformada tem olhado para esse texto e caminhado nessa direção, percebendo todos os outros apontamentos e ensinos bíblicos a respeito da nossa justificação, da nossa redenção e dessa relação agora do crente em Cristo, numa condição redimida, vivendo nesse mundo com uma natureza corrupta, com uma natureza caída, em um mundo caído. E o nosso ponto é exatamente esse. Não é uma oração para que Deus então nos justifique e nos redima da culpa e da condenação do pecado. Isso não é resolvido numa oração meramente. Isso é determinado na eternidade pelo beneplácito de Deus, elegendo, separando aqueles pelos quais Cristo foi dado. Isso não parte de baixo para cima, isso vem de cima para baixo, é de Deus. O que temos aqui, ao contrário dessa percepção, é aquilo que também encontramos em João 13. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 13. Interessante essa relação que temos aqui. Quando o Senhor se coloca ali, lava os pés dos seus discípulos. Pedro no versículo 10. Ele vai colocar exatamente isso. Na verdade, no versículo 9, veja o que Pedro vai colocar depois da fala do Senhor: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Verso 9. Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Mas Jesus lhe respondeu, e essa resposta de Jesus, nós temos a base e o fundamento disso. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. A última parte está falando de traidor. Mas o ponto importante aqui é justamente esse. Quanto ao mais está todo limpo. O ponto aqui é esse. Só uma lavagem, só há, melhor dizendo, uma lavagem da pessoa inteira por ocasião da justificação. E isso, irmãos, depende inteiramente da graça de Deus. Entretanto, uma vez justificados, enquanto nós caminhamos aqui nesse mundo, nós ficamos sujos, imaculados pelo pecado, e isso acontece com cada crente. Isso acontece com cada homem crente, vivendo, caminhando, desenvolvendo a sua vida aqui nesse mundo. Embora saibamos que fomos perdoados, redimidos da nossa culpa, continuamos precisando de perdão para os nossos pecados e fracassos diários. Essa é uma realidade que nós vivemos e não podemos
nos esquecer dela. É uma realidade simultaneamente vivida sob uma vida redimida, não é? Santos e pecadores. Santos e pecadores. E tudo isso é declarado de forma sucinta em 1 João 1. Nós expomos aqui, onde lemos que o crente, embora ande numa vida de fé, ainda assim pode incorrer em delitos. E o que nos convém fazer nesse caso, que é justamente para onde essa oração tem nos apontado. João nos ensina, com base nas palavras de Jesus, a confessar os nossos pecados, dizendo, 1 João 1, 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um ponto importante que eu quero chamar a atenção aqui é justamente esse. O apóstolo João não estava falando com indivíduos incrédulos, não crentes. A sua epístola destinava-se a pessoas crentes. Da mesma forma que aqui em Mateus 6:12, o nosso Senhor ensina crentes a orar pelo perdão do Pai. E perdoa-nos as nossas dívidas. É interessante o comentário que Lutero faz também em seu catecismo sobre essa oração nesse ponto, no verso 12. Ele diz o seguinte: esta parte agora diz respeito à nossa pobre e mísera vida. Embora tenhamos a palavra de Deus, creiamos, façamos sua vontade e a ela nos submetamos e nos nutramos dos bens e das bênçãos de Deus, contudo, não está livre de pecado a nossa vida. Diariamente ainda tropeçamos e nos excedemos, porque vivemos num mundo entre homens que nos infligem muitos sofrimentos e dão motivo para a impaciência, a ira, a vingança e outras coisas. Ademais, temos ao nosso encalço o diabo, que nos assedia de todos os lados, de sorte que não é possível manter-se sempre invicto nessa luta constante. Por isso, temos aqui, uma vez mais, grande necessidade de pedir e clamar: querido Pai, perdoa-nos as nossas dívidas. Portanto, irmão, os crentes verdadeiros que foram justificados e estão unidos a Cristo continuam a orar diariamente por perdão. Porém, e aqui está o nosso ponto, porém não com o desespero de quem pensa estar perdido, mas com a confiança de filhos justificados e adotados, que se aproximam de um Pai gracioso, que nos declarou justos na pessoa de Cristo Jesus, seu Filho. Irmãos, nós não podemos nos esquecer dessa realidade. Nós não podemos perder isso de vista. De que nós somos levados à fé salvadora em Cristo Jesus e nisso nós entramos em uma aliança, em um relacionamento de aliança com Deus, o que implica no dever de santificação constante, de mortificação do pecado numa vida reta, justa aos olhos de Deus. Todavia, e essa é a nossa luta constante, todavia, até que sejamos glorificados, ainda pecaremos. E Deus, como nosso Pai Santo, fica descontente com o nosso pecado, até que o confessemos, até que o procuremos em verdadeiro arrependimento, até que o procuremos com o coração contrito e confessemos a Ele, e contemos com a sua graça, para que então possamos nos desamarrar, abandoná-los.
Essa é uma realidade constante na nossa vida. Erra quem se desapercebe disso e tenta viver uma vida fazendo vista grossas para essas realidades, como se santo fosse, então está tudo certo, essa é uma realidade. Não, eu vou lá na igreja domingo, eu expurgo lá numa oração todos os meus pecados do dia a dia e da semana e está tudo certo. Não está não. Não está não. Isso requer da nossa parte, como filhos que conhecem a honra, a dignidade e a grandeza do Pai, que desonramos por determinadas ações, pensamentos. Isso requer arrependimento e busca de perdão diário. E entenda isso não como quem quer se tornar filho, mas como filhos que somos. Nós não podemos viver essa vida de forma que consigamos conciliar isso, suportar. Essa ideia de termos ofendido o nosso Pai, desonrado o nosso Pai, manchado a nossa comunhão, e encerrarmos aquele dia como se nada tivesse acontecido. Já viu aquela sensação que às vezes, tenho certeza que cada um aqui já passou por isso, que em algum atrito dentro de casa, que você vá para a cama à noite dormir e você tem aquela sensação de estar certo, de ter se colocado, de ter se posicionado, de ter feito, de ter tomado determinada atitude, ainda que a outra parte tenha ficado um tanto Isso não acontece com nossa relação com Deus, irmãos, porque Deus nunca age de forma imprudente, de forma equivocada, como nós às vezes agimos. Nós não podemos achar que isso é normal. Nós passarmos um dia inteiro como se nós fôssemos impecáveis e terminarmos o dia sem esse peso, sem esse lamento, sem essa dor de que ofendemos, manchamos a nossa comunhão, desonramos o nosso Pai Santo, bom e justo, em alguma área, em algum momento da nossa vida, naquele dia. Isso requer então da nossa parte como filhos esse arrependimento diário. E é interessante aquele texto de Isaías que nós vimos pela manhã no ato de confissão de pecados, Isaías 59, abra novamente, Isaías 59, verso 2. Que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. É interessante que o texto de Isaías mostra que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas o ponto aqui é que, como filhos, essa separação não significa perder nossa filiação, cairmos da graça, mas deixar de desfrutar da doce comunhão do Pai, de ter o rosto encoberto do nosso Pai.
Irmãos, isso deve significar profunda tristeza em nós, por tê-lo desapontado, por tê-lo entristecido. Isso deve provocar em nós profunda dor. Esse deve ser o termômetro e a balança da nossa vida diária. Esse senso, essa dor, esse tato com relação à nossa comunhão com Deus, com relação à nossa vida com Deus. Todas as vezes que pecamos, entristecemos o Espírito de Deus e enfraquecemos nossa intimidade com o Pai, perturbando a paz e a alegria que emanam da comunhão com Ele. E ainda que a nossa salvação em Cristo permaneça segura, necessariamente seremos contristados pelo Espírito que habita em nós, para que então em arrependimento confessemos o nosso pecado. Peçamos perdão. Isso deve ser esse termômetro, essa balança na nossa vida justamente por isso, porque se caso isso não for encontrado, se essas coisas estiverem ausentes, não há evidência de justificação. Não há. Isso é algo determinante em nossa vida, irmãos. O clamor pelo perdão do Pai, na manutenção e saúde da nossa comunhão com Ele, isso dirá muito sobre a nossa condição espiritual. Onde esse clamor é inexistente, a salvação também será. Entendem essa relação? Nós fomos justificados, colocados, inseridos na família da aliança, inseridos na família de Deus. E dentro desses termos, o Senhor tem requerido dos seus filhos arrependimento, confissão e abandono do seu pecado. Essa é a condição que nós somos colocados quando adentramos a essa família. De forma que, ao orarmos, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, nós estamos usando os recursos e o caminho que o próprio Pai nos deu como filhos, para nos voltarmos a Ele, certos de que um coração compungido e contrito, Deus não o desprezará. Não o desprezará. Interessante porque a própria experiência de Davi nos ensina essa lição. Nos ensina que esse caminho é um caminho que só os filhos de Deus podem e devem andar com plena confiança. Quando o profeta confronta Davi, por meio da palavra de Deus, levando-lhe a realidade do seu pecado, então lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, nós vemos: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Na mesma linha, no mesmo momento, o texto nos descreve: disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. E no Salmo 51, nós temos a descrição dessa oração, resumindo assim todo o conteúdo da petição que o Senhor nos ensina aqui, do que é a realidade de um filho de Deus. Nesse exercício diário, nesse exercício que deve acompanhar a nossa existência. Abra Salmo 51. Veja a oração de Davi: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente,
da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira, veja e perceba bem esse verso 4 aqui, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Verso 5. Eu nasci da iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopro e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir, verso 8, júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora veja o verso 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Irmãos, nós não temos razão alguma para dizer que Davi era um homem ímpio ou incrédulo. Todavia, aqui ele está diante de Deus, rogando-nos perdão pelos pecados cometidos, diante dos olhos do Senhor, à luz daquilo que ele tem conhecido de Deus. E é interessante observarmos essa relação aqui. Os versos 4 e 11 definem o que significa a vida cristã redimida, mas ao mesmo tempo tendo que lidar diariamente com a realidade da contaminação restante do pecado em nós. Ao mesmo tempo que ele confessa e reconhece o pecado, reconhecendo a merecida justiça de Deus na sua punição, verso 4. Com base na misericórdia do Pai, ele pede no verso 11, mas não faça isso, Pai. Não me repulses da tua presença. Ele reconhece que se Deus o tratasse de acordo com a sua justiça puramente, e não de acordo com a misericórdia, ele não poderia reclamar disso. É como se Davi estivesse aqui dizendo: olha, se o Senhor me enviasse para o inferno, se o Senhor me enviasse para as trevas e me deixasse de lado, ó Pai, eu não poderia reclamar disso, porque Tu és perfeito e justo ao fazer isso. É isso que ele fala no verso 4. Mas agora no verso 11 ele diz: por favor, não faça isso, Senhor. O Senhor teria todo o direito de me expulsar da sua presença, mas não faça isso, porque eu não o suportaria. Nós não podemos perder de vista essa relação. E que quando nós, como cristãos, como crentes, como filhos de Deus verdadeiros, pecamos, agimos de forma contrária à sua lei, ao Evangelho, nós estamos nessa condição. Nós precisamos, por meio da oração, por meio desse pedido, essa confissão, pedimos perdão, conscientes dessa realidade. Se Tu fizesse, se Tu me mandasse para o inferno, que é o que eu mereço, que é o que cada um de nós merecemos, o Senhor seria justo por isso. Mas com base nas misericórdias de Deus, com base na obra de Cristo, que nos cobre e que nos sustenta, nós podemos orar, clamando e rogando que Ele não nos expulse da sua presença. Esse pedido esboça exatamente o que nós temos aqui. Aquilo que Isaías diz dessa separação, que acontece quando nós pecamos, de Deus virar o seu rosto e cobrir o seu rosto, e com isso nós
perdemos todo o agrado do nosso Pai, dessa comunhão, da alegria, da satisfação que isso promove em nós como filhos e criaturas. Não me repulses da tua presença, ó Pai. Não me prive do benefício, do prazer, do gozo e da alegria de viver de forma agradável aos teus olhos. É isso que inclui a nossa oração diária. Perdoa-nos as nossas dívidas. Existem pessoas que, quando estamos construindo tudo isso aqui, falando sobre essa realidade que nós estamos perpetuamente seguros, perdoados e tal, e vão ouvindo isso, parece que o coração vai se animando com essa condição e já planejando os próximos pecados, porque se sentem seguros. Eu queria, com base nas palavras que acabamos de ler, naquilo que acabamos de proferir, dizer que essas pessoas são filhos do inferno ainda. Não são filhos de Deus. Os filhos de Deus nunca verão essa graça dada pelo perdão inicial de Deus como um cheque em branco para pecar, como uma autorização, como uma alforria para que eles possam viver no pecado, na dissolução, entregues a todo tipo de promiscuidade. Se enquanto desenvolvíamos tudo isso, alguma mente, algum coração teceu e se firmou nesse aspecto, existe um sinal de alerta aceso. Existe um sinal terrível de alerta aceso. Porque os verdadeiros filhos de Deus, eles vão caminhar de tal forma que essas coisas, quando acontecem, quando o pecado ele é cometido, e é cometido, é assim, não é? Isso faz parte. Nós não procuramos com alegria escondê-lo. E por mais que em algumas situações os filhos de Deus levem algum tempo para fazer isso, essa não é a vontade de Deus. Tanto é que quando você olha para o Salmo ali, você vai ver exatamente isso, esse tempo, o que esse tempo custa aos verdadeiros filhos de Deus. Parece que os ossos são esmagados, parece que o corpo envelhece, a alma adoece, o corpo, fisicamente falando, adoece. A mão de Deus pesa, o desprazer de Deus paira. Isso é a graça de Deus agindo em nós, para que nós não nos acomodemos numa condição de ira do nosso Pai, numa condição de desprazer do nosso Pai, porque Ele não tem prazer em fustigar, em castigar, em disciplinar perpetuamente. O seu prazer está na graça, na misericórdia, no perdão. Por isso Ele nos conduz, ainda que por meio da vara, ainda que por meio desse moer, do esmagar dos ossos, a essa condição. Pequei. Fiz o que era mal aos teus olhos. Limpa-me disso, apaga isso. Irmãos, é admirável essa condição que Deus tem, essa graça que só Deus tem, e que Ele nos ensine, que por mais que Ele nos ensine isso, é difícil vivermos isso de forma prática, que é a relação desse perdão, e desse apagar, desse esquecimento de Deus quanto a isso, quanto às nossas dívidas. Isso é maravilhoso. Eles são lançados no mar do esquecimento. Deus não nos vem em outros determinados momentos com os nossos pecados e nos joga na cara. Viu aqui, ó? Não. Mas Ele, como um pai,
gracioso e bondoso, Ele sempre procura nos levar ao entendimento que nós não podemos viver nessa vida agradável no pecado. O gosto, irmãos, tem que ser amargo. O gosto do pecado para nós tem que ser amargo, viu? Tem que ser amargo, doído. Quero concluir com algumas observações aqui práticas para nós. Nessa petição nós somos ensinados a reconhecer e lamentar pelos nossos pecados diários, pela corrupção restante em nossos corações. Isso de forma diária, irmãos. Embora tenhamos recebido um perdão irrevogável no passado, que nos coloca sob uma condição inquebrável de segurança, mas eu queria te chamar a atenção para o outro lado dessa verdade. A prova disso, confirmação disso, se dará no dia a dia, no arrependimento e súplica de perdão pelos nossos pecados, pelos pecados de hoje, de amanhã e depois. Como eu falei, como falamos anteriormente, onde não há esses traços, onde não há essa constante, não há motivos para achar que estamos em Deus. Eu acho muito interessante o que William Perks vai dizer, comentando esse texto também de Mateus. Ele diz, de fato, essa precisa ser a petição de todos os filhos de Deus nesse mundo. E a necessidade dela é grande, pois por mais que no propósito de Deus todos os pecados sejam perdoados aos verdadeiros cristãos, sim, todos os pecados passados de que se arrependeram são tão perdoados que nunca mais lhes serão imputados, todavia, os pecados presentes e os futuros não são, de fato, até que se arrependam deles e recorram a Deus por perdão. Confesso que às vezes quando a gente lê determinadas coisas, parece que acende uma luz, um alerta ali. Mas quando nós vamos analisar a realidade, a experiência bíblica e a nossa vida cristã à luz do que a Bíblia nos ensina, nós percebemos essa realidade. Ele continua dizendo, essa realidade é confirmada pelas Escrituras e pela experiência cristã. Quem pode desfrutar da certeza da misericórdia de Deus em relação a um pecado cometido antes de se arrepender dele? E apesar do verdadeiro arrependimento ter nos colocado para sempre no favor de Deus, ele tem de ser renovado diariamente para as nossas quedas diárias, ou do contrário, não poderemos saber que isso é verdade. É aqui que esse gargalo se aperta. E aquilo que parece que é um cheque em branco, ele se esvai. A nossa vida precisa passar por esse crivo aqui diário. Por esse crivo diário. Irmãos, precisamos ter cuidado. Cuidar da nossa salvação, da salvação que recebemos, desenvolvendo-a, se livrando das amarras do pecado, dos prazeres desse mundo, da soberba da vida, da cobiça, da idolatria e de tudo mais, que mesmo sob a vida redimida, pode por algum tempo nos fazer cativos, nos prender,
nos seduzir, nos levando a privações dos bens celestiais, do gozo da comunhão com o nosso Pai e com os santos que estão cada vez mais se aperfeiçoando à imagem de Cristo. Precisamos disso, precisamos orar por isso. Precisamos zelar por essa salvação que nos foi dada graciosamente por Cristo, na qual estamos seguros eternamente. Essa não é uma dádiva, um presente dado que você coloca lá num quarto e deixa lá, e de vez em quando se gaba dele. Olha, eu recebi um presentão, viu? Recebi um presentaço, está lá guardado lá. Não, isso é algo colocado à nossa responsabilidade de trabalhar, de zelar, de cuidar, contando com a graça diária de Deus que chega às nossas vidas para isso. Eu queria lembrá-los desse grande perigo que mesmo na fé podemos incorrer por negligenciar esse caminho de súplica, esse exercício diário que é essencial para a nossa alma, sem o qual nós não podemos nos gabar de sermos filhos de Deus. Não se engane, meus irmãos. Não se esqueçam disso. Podemos incorrer no desagrado de Deus. Podemos ter nossa comunhão obstruída com o Pai, de sermos separados dessa doce comunhão, privados das suas bênçãos aqui nesse mundo, do crescimento espiritual, do amadurecimento cristão. Podemos, dentro desse desagrado, escandalizarmos outros irmãos com uma postura que reflete um coração duro. Tudo isso sob uma vida redimida. Que não sejamos esses. Esse exercício precisa ser constante justamente para isso. Ele nos impele à autoavaliação, ele nos impele a olharmos diante da lei de Deus como esse espelho, olhando para as nossas vidas. Podemos incorrer no desprazer de Deus, mesmo sob a vida redimida, que certamente atrai juízos temporais de Deus por fruto de pecados não confessados, de uma vida cristã negligente. Eu queria concluir com 2 textos, um da palavra de Deus e um outro da nossa confissão, que reflete essa realidade. Abra Salmo 32, verso 1. Salmo 32 diz: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo. Mas veja agora, verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Agora veja o verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Paralelo a isso, e seguindo esse alerta, a confissão de fé no capítulo 17, que fala da segurança dos filhos, dessa certeza, na seção 3, vai dizer:
Eles, os crentes verdadeiros, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante e pela negligência dos meios de preservação, esses dados por Deus, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e de algum modo vêm a ser privados de suas graças e confortos, têm o seu coração endurecido e a sua consciência ferida, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Irmãos, essa oração nos ensina esse dever e nos alerta quanto a essa necessidade que temos quanto homens redimidos, mas vivendo nessa condição ainda. Corramos enquanto podemos achar, clamemos diariamente: Pai, perdoa as nossas dívidas, restaura a nossa comunhão e traga de volta a alegria de estar em paz contigo. E por fim, eu queria dizer que a certeza de que vamos encontrar perdão em Deus quando procurarmos com o coração sincero. O perdão não torna Deus indiferente ao pecado, nem revela frouxidão ou atenuação do padrão de Deus. Pelo contrário, é a expressão do seu amor ativo em Cristo, que desde a eternidade planejou o sacrifício na cruz para nos oferecer vida e perdão. Por isso Paulo diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Meus irmãos, essa é uma tarefa que temos que ter cuidado quanto à nossa vida cristã e no que diz respeito à nossa salvação. Precisamos fazer uso desses meios, precisamos viver de tal forma, irmãos, que dependamos e tenhamos essa disposição diária em correr para Deus, confessando os nossos pecados, contando com a sua graça e sua misericórdia. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bondoso, nós suplicamos a Ti nesse momento que o Senhor continue, ó Deus, a operar esse bem, essa graça, essa dádiva em nossos corações, ó Deus. Não nos deixando conformados com um padrão baixo, com o pecado, com aquilo que desagrada o Senhor. Não nos deixe, ó Deus, conformados com o Teu desagrado no nosso dia a dia. Que nas pequenas, grandes questões que envolvem a nossa vida e aquilo que desagrada ao Senhor, possamos correr de imediato, confessar a Ti e contar com a Tua graça para nos levantar e nos fazer caminhar. Dá, ó Deus, ao Teu povo a consciência de que estamos em uma caminhada, estamos em uma corrida para a eternidade e que as nossas ações aqui, aquilo que fazemos e executamos aqui, tem repercussões. Não nos deixe, Pai, entregues ao nosso pecado, mas continue, ó Pai, a purificar-nos cada vez mais para a eternidade. Oramos assim, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.